Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar compartilhando com vocês mais um capítulo da palavra. Hoje a gente vai estar meditando no capítulo 7. Vamos ver o que o Senhor nos prepara através desse capítulo e vamos estar dando uma lida. Vamos ver o que o Senhor Jesus nos revela através da palavra dele. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando, Pai, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 7, ele vai falar bem assim, ó. Tendo terminado de dizer tudo isto ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando, digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo estabelecido. Enfim, como Jesus tinha autoridade, assim como o próprio centurião falou bem assim: olha, eu sou homem de autoridade também. Eu falo para um soldado ir lá e ele vai, faça isso e ele me faz. Mas, enfim, eu vejo que o centurião ali que cuidava de 100, centurião quer dizer, é um comandante de 100 soldados. Ele falou isso para estar mostrando também, falando: olha, eu entendi a autoridade que você tem em Cristo. Eu sei quem você é e a autoridade que você vai ter para estar curando o meu, ali como ele fala ali, que era o servo dele. Enfim, Jesus só com uma palavra falou para ele: olha, seu servo já vai estar, seu criado já está curado. Enfim, por isso que Jesus também usou ali, falando da fé, que não viu em Israel tamanha fé quanto o deste centurião, que não foi digno também de recebê-lo na casa dele, e também por causa que ele achava que era pecador e não achava digno de receber Cristo. Mas enfim, ali o Senhor Jesus acabou falando para ele: olha, vai lá que o teu servo já vai estar curado. Mas enfim, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximarem da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Enfim, vale lembrar que, pensa, um morto ali está sendo ressuscitado, ali levantando do caixão. Hoje, se acontecesse uma coisa dessa, é bem provável que o povo corria. E, enfim, nessa situação, se nós colocarmos no lugar ali exato como que estava essa situação, Jesus ali, eles deveriam ter olhado: meu Deus, este é o homem de Deus realmente, que até os mortos ressuscitam. Ele trouxe esse exemplo de mortos também, porque um dia também, se Cristo não voltar, nós também vamos para a sepultura. Enfim, vale lembrar que ele vai fazer com que nós ressuscite também. Enfim, como está escrito aqui na Bíblia. Como nós vamos chegar nesse assunto, eu vou estar comentando com vocês. Por isso também que ele mostrou esses detalhes da ressurreição também dos mortos. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus
interveio com o favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João contaram-lhes todas estas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Enfim, essa questão João Batista fala para os discípulos dele e perguntar para Cristo Jesus. Vale lembrar que João Batista tinha visto Jesus ali, batizou ele, sabia quem ele era, e nessa questão ficou em dúvida e mandou perguntar. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, o que veste roupas finas, esplêndidas, e se entregam ao luxo, estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo, a vocês é mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouviram as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não choram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Enfim, Jesus ali está ilustrando também como que era João Batista, como que ele vivia, como ele fala ali, ele não comia, não bebia, jejuava e não bebia vinho. E Jesus fazia totalmente ao contrário, porque vale lembrar que Jesus ali numa festa de casamento, o primeiro milagre que nós vamos ver no Evangelho de João vai ser ali uma multiplicação ali do vinho. Enfim, ele transforma água em vinho, como a gente vai ver num casamento. E Jesus tomava também um vinho ali. E também quando ele foi fazer a ceia com os discípulos, ele pegou um cálice de vinho e também fez aliança, mostrando ali para eles como que era a nova aliança no sangue dele também, para a remissão dos pecados, digamos, quando ele institui a ceia também. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando a que tipo de mulher ela é,
é uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Vale lembrar que Pedro sempre estava numa situação ali que Jesus usava de exemplo com ele também. Jesus pegou ele ali e falou para ele: olha, é bem provável que Jesus estava na casa dele ali, porque ele trata ali com Pedro, né? Ele fala: olha, quando eu entrei na tua casa, você nem me saudou, nem me deu um beijo, não me ungiu com óleo, mas veja o que ela está fazendo. Ela amou ele, amou Cristo ali, entendeu quem ele era. Enfim, vale lembrar que Cristo também usa a forma de quem muito foi perdoado os pecados, digamos, ama mais. Eu tenho exemplos, já vi muitas pessoas assim, nossa, se for contar, pessoas assim que eram terríveis, terríveis mesmo. Você falava: olha, só Deus na vida desse camarada aí. E depois, quando você converte, tem um amor pelo Senhor enorme que você vê no olhar desta pessoa. Por isso que essa palavra aqui que Jesus fala se cumpre nesta pessoa também. Porque às vezes a pessoa é muito pecadora, não que nós não somos pecadores, porque a gente é também. Se a gente não falar que não é pecador, faz de Deus um mentiroso. Mas enfim, eu já vi várias pessoas assim que, olha, ia no extremo. E depois que se converte, vira uma bênção. Muito amor pelo Senhor, o Senhor deposita um amor nela, a gente vê nos olhos. Mas enfim, se cumpre esta palavra que nós acabamos de ler. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Enfim, aqui a gente vê como que Jesus trata com os pecadores. Tratou comigo, bem provável que tratou com vocês. Ele trata individualmente a cada um e nos perdoa. E também quer que nós tenhamos amor por ele. Enfim, se a gente não conseguir amar a Deus, amar o nosso Senhor, aí a gente não está nem cumprindo o primeiro mandamento. Mas enfim, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!